Então, pessoal, nesse vídeo chegamos definitivamente ao que eu chamo de análise estrutural. Para que a gente entenda o que é análise estrutural, precisamos entender o que são os esforços internos solicitantes. Entretanto, nesse vídeo em especial, ainda não colocaremos a mão na massa e estaremos um passo de conhecer esses esforços tão importantes que são predominantes no dimensionamento estrutural. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a definição dos esforços, vamos trabalhar um pouco as equações diferenciais de equilíbrio e vamos tentar fazer algumas análises dessas equações, certo? Em termos de definição, podemos tomar como referência, por exemplo, esse corpo rígido, que está sujeito a diversos carregamentos combinados, seja ele cargas concentradas em diversas direções, carregamentos distribuídos também com geometrias diferentes, cargas momentos e assim por diante. O interessante é que todas as cargas externas são convertidas em ações, por exemplo, ações que são de compressão, tração, cisalhamento, flexão, dentre outras. Ao tentar romper essa estrutura, obviamente existem forças contrárias, já descritas lá pela terceira lei de Newton. E para a estrutura estar em equilíbrio, as forças internas que são solicitadas também deverão estar em equilíbrio. Essa é a premissa básica. De forma que os esforços internos encontrados na estrutura, quando a gente rompe ou separa as mesmas, são caracterizados por ligações de tensões ao longo de uma seção transversal. Você nota que a gente tem momentos em diversas direções e forças também em diversas direções. O que podemos fazer é transformar essas forças em forças que vão ser distribuídas nos eixos cartesianos. As forças que tendem a alongar a estrutura, elas são conhecidas como solicitações de tensão normal ou de compressão, de tração ou de compressão. Já as forças que tendem a cortar a estrutura são tensões de cisalhamento e as forças que tendem a flexionar a estrutura vão ser conhecidas como os momentos fletores. Vamos imaginar aqui uma viga sujeita a diversos carregamentos combinados, como mostrado aí. A gente sabe da nomenclatura da engenharia estrutural, por exemplo, que a gente separa, ao separar essas estruturas e decompor aqueles momentos e aquelas forças nas duas direções, do lado esquerdo surge cortante, momento e fletor internamente, e do lado direito também surge momento cortante e fletor. De forma que essa nomenclatura é uma nomenclatura padrão e a gente precisa tomar como referência essa nomenclatura. Nota que, pelo princípio da superposição dos efeitos, se parte da minha estrutura está em equilíbrio, se eu separar a estrutura, qualquer parte dessa, se eu fizer o equilíbrio, ela também vai estar dentro do regimento do propósito e das premissas que relacionam a engenharia de estruturas. Mas tudo bem, vamos entender um pouco da equação de equilíbrio. Imagine que dessa viga eu tomei um elemento infinitesimal, onde eu tenho um carregamento QS variável, um carregamento de momento, um carregamento longitudinal ao longo dessa estrutura, certo? O meu observador está nessa posição aí. De forma que, se eu proceder ao equilíbrio dessa estrutura e de um elemento menor ainda, eu posso entender que do meu lado esquerdo, segundo a nomenclatura anterior, eu tenho normal, cortante para cima e fletor no sentido horário. Do lado direito eu tenho normal, cortante para baixo e fletor no sentido anti-horário. Tudo bem? Nota que, como é um elemento infinitesimal e eu garanto que existe uma variação de um ponto para outro em uma determinada distância ΔS, a normal de um lado eu chamei de NS, a normal do outro lado é NS mais um incremento dessa normal. Da mesma forma, eu posso fazer para a cortante e para o fletor. De forma que eu posso proceder ao equilíbrio nas direções principais, ou seja, se eu proceder ao equilíbrio na direção longitudinal e igualar a zero, eu tenho que, de um lado, eu tenho normal mais ΔN, como mostrado aqui, positivo, menos a normal, mais P de S ΔS, que é o carregamento distribuído ao longo do comprimento ΔS. Igualando isso a zero, organizando essas equações em termos do ΔN, eu posso dizer que o ΔN é menos P de S ΔS. Passando o ΔS dividindo, eu tenho que ΔN sobre ΔS é menos P de S.
Ou seja, se eu chegar no limite, eu encontro a equação diferencial de momento em termos do carregamento distribuído longitudinal. Então, a derivada do momento, se eu tiver carregamento distribuído na minha estrutura, ele vai ser igual a menos a carga distribuída longitudinalmente. Da mesma forma, se eu proceder a somatório das forças na direção vertical, eu tenho o mesmo equilíbrio, menos Q de S mais ΔQ para baixo, à direita, mais Q de S à esquerda, menos Q de S ΔS, que é o carregamento distribuído vertical dentro do meu propósito aí. De forma que eu procedendo ao equilíbrio, ΔQ sobre ΔS em termos de ΔS, vai ser igual a menos Q de S. De forma semelhante ao normal, se eu aplicar o limite quando ΔS tender a zero, eu chego na minha equação ao equilíbrio de cortante, onde a derivada do cortante em relação ao comprimento vai ser igual a menos o carregamento distribuído nessa estrutura. Por fim, a gente tem que o momento em ms mais ΔS tem que ser zero. Então, o que é que causa momento? A carga Q de S ΔS do lado esquerdo causa momento. O próprio momento, como eu considerei a rotação positiva, o meu sentido anti-horário, o ms entra negativo, mais ms ΔM, Q de S ΔS, que é a força distribuída na carga a conversão da carga distribuída em uma força concentrada vezes ΔS sobre 2, que é o braço de alavanca da aplicação dela, mais ms ΔS, que é um carregamento de momento semelhante aos outros carregamentos nas outras direções. Organizando todas essas equações, por exemplo, eu vou ter que o meu ΔM, ΔS vai ser Q de S menos Q de S ΔS sobre 2. Quando eu faço o limite dessa equação de momento, quando ΔS tende a zero, eu tenho que a derivada do momento em relação a S vai ser o cortante menos a carga momento distribuída. Nota que é bastante interessante a gente ver nas universidades, muitas vezes, que a derivada do momento é exatamente o cortante, mas de forma mais completa, a equação de equilíbrio do momento está correlacionado com o cortante e com o carregamento de momento que pode estar associado a esse problema. Isso acontece, por exemplo, em uma marquise. A gente tem uma carga de momento que gera uma torção na minha estrutura, certo? Então, pode acontecer de eu ter diversos momentos distribuídos ao longo de um elemento estrutural, e a gente tem que levar em consideração que a derivada do momento é igual ao cortante se e somente se a gente não tiver uma distribuição de momentos dentro da minha estrutura. Então, para que a gente finalize esse vídeo, a gente tem as equações de equilíbrio. Então, a derivada da normal em relação a S é menos P de S, a derivada da cortante em relação a ds é menos Q de S, e a derivada do momento vai ser igual ao cortante menos a carga momento. Por fim, a gente sabe que das equações deduzidas pode-se concluir que as funções que descrevem esforço normal e cortante apresentam a complexidade de uma ordem a mais do que as funções que descrevem as forças distribuídas longitudinal e transversal. E as forças que descrevem o momento fletor apresentam a complexidade de duas ordens a mais que as forças que descrevem a distribuição transversal e uma ordem a mais do que as forças as ações que produzem cortante. Então, em termos de funções básicas, se a gente tiver um momento com a função quadrática, a função cortante vai ser linear. Se a gente tiver um momento com a função linear, a função cortante vai ser constante. E se a gente tiver um momento constante na minha estrutura, eu não tenho esforço cortante. Então, para que a gente entendesse a matemática do problema, é isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!